mais umas palavras cruzadas. Olá Pedro, olá Mané. Olá. É sempre bom podermos partilhar estes momentos juntos, há algum tempo que não o fazíamos e é sempre agradável nós podermos ter este tempo para falarmos um pouco sobre a lição, sobre finanças, sobre sucesso, enfim. Nós já vimos que as lições deste trimestre falam muito das finanças, de como controlarmos o dinheiro, como podermos não ter dívidas, como termos sucesso. Mas começando aqui pelo início, gostava de ler convosco o verso áureo e depois colocar aqui uma questão e depois passava-vos a bola. Portanto, vou então começar aqui pelo verso áureo que diz o seguinte: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. E a pergunta que eu gostava de colocar, porque a lição fala de planeando para o sucesso, é precisamente sobre o sucesso. A lição diz que o sucesso é relativo. E a questão é a seguinte: quão bem-sucedida foi a nossa vida? Ou o que é que vocês acham que é o sucesso? O sucesso é igual para todos? Depende de cada pessoa? Começando por aqui, se calhar vou já passar aqui ao Pedro e depois do Pedro vamos para o Mané e vamos depois falando um pouco da lição. Pedro, sucesso. Pode variar ou não? Pode e é muito variável. Eu, para mim, mas eu organizo as coisas desta forma. Ah, Primeiro a família, depois obviamente que em primeiro lugar está a nossa salvação e a parte espiritual, mas isso depende única e exclusivamente de nós. Mas em termos sociais, como a sociedade normalmente avalia, nem sempre é a mesma escala, mas eu, por exemplo, numa entrevista de emprego ou na alguma outra situação, quando me perguntam qual é que é o seu maior sucesso ou o seu projeto de maior sucesso, o meu projeto de maior sucesso são os meus 26 anos, quase 27 anos de casamento. Eu acho que é 27, espero que a minha mulher não, espero que a minha mulher não veja isto. Ah, e, e o facto de ter duas filhas lindas com que Deus me abençoou, para mim isso é o meu maior sucesso. E depois, obviamente, vem a realização profissional e vem outras questões, mas lamentavelmente, e a propósito até da lição, hoje em dia a família não é referida como. Hoje em dia o sucesso é associado à riqueza, à riqueza financeira, em termos de liquidez, vamos dizer-lhe assim. Uhum. Nem é riqueza, é liquidez, é ter dinheiro para gastar. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que, infelizmente, a sociedade tem uns parâmetros de sucesso hoje em dia diferentes de há 30 ou 40 ou 50 anos atrás. Eu estava-te a ouvir, Pedro, e tive agora a oportunidade, por causa do trabalho, de estar numa formação e que a formadora, a páginas tantas, pediu-nos para fazer um exercício que era desenvolver os nossos principais objetivos, prioridades. Definia-se, no fundo, assim, prioridades na vida. E achei curioso porque as prioridades, conforme as pessoas, e quando estamos a falar com crentes, não crentes, e mesmo entre não crentes e entre crentes, acredito também, muitas vezes, são muito diferentes. E o conceito de sucesso e o conceito de prioridades que definem como objetivos de vida é muito diferente. Mas a verdade é que a lição desta semana começa-nos com o que eu achei curioso logo na lição de sábado. Uma coisa muito curiosa, porque faz-nos o oposto entre José no Egito, não é? Que acabou por ter uma vida com algum destaque a nível, na altura social, a nível político, a nível económico, e também com a vida de João Batista, não é? Quer dizer, que saiu da prisão e morreu. José não lhe aconteceu isso, não é? Quer dizer, foi vendido como escravo, mas depois conseguiu, digamos, aos olhos humanos, conseguiu um sucesso na terra que João Batista não conseguiu. Mas nós sabemos que, aos olhos humanos, o sucesso, se calhar, não é aquilo que é um verdadeiro sucesso, porque se nós nos encaramos como peregrinos nesta terra, se calhar nós temos que pensar um bocadinho que o nosso sucesso nesta terra é muito relativo, não é?
E o que tu disseste nos valores principais, como a família, como claro que nós temos como Deus, a nossa salvação em primeiro lugar, o desenvolvimento do nosso caráter, no caso das famílias, o desenvolvimento e a contribuição para o desenvolvimento do caráter das outras pessoas que compõem esse agregado familiar, nomeadamente quem tem filhos, e poder contribuir para o seu desenvolvimento social, intelectual, espiritual, eu acho que deve ser um dos grandes aspectos pelo qual se mede o sucesso. E eu quase que me atreveria a dizer que o nosso sucesso nesta terra desenvolve-se muito para como eu consegui construir o meu caráter, não é? Quanto mais à semelhança do Deus, e como eu ajudei os outros a desenvolverem também o seu caráter nessa perspectiva. Mas só terminando aqui, o que eu achei interessante na lição de sábado foi exatamente isso, nós termos dois opostos. O oposto de José e de João Batista, que a partida poderia-se dizer pelos cânones humanos que um teria tido sucesso e o outro não, e nós sabemos que, de um ponto de vista espiritual, ambos foram pessoas de grande sucesso espiritual. Não sei o que é que vocês acham relativamente a essa questão. Deixa-me só dar uma nota em relação a esse ponto, porque passou-me. O sucesso também é medido em função dos objetivos que nós estabelecemos. Para a nossa vida. Se alcanças o objetivo, és bem-sucedido, fostes bem-sucedido, sentes-te sucedido. Realizado. Se falhas, és um falhado, um fracasso, em função do objetivo que determinas. E depois entra aquilo que estávamos a falar, quais são os objetivos que nós temos na nossa vida e a ordem de prioridades desses objetivos. E, portanto, para mim, algumas coisas são acessórias, para outros é crítico alcançar determinado objetivo e daí ser bem sucedido. E, portanto, a lição começa logo por nos centrar nesse ponto de vista que... como tu estavas a falar, por exemplo, se olharmos do ponto de vista da salvação, ambos terão sido bem-sucedidos. Claro. Se olharmos do ponto de vista da realização profissional, eu acho que também, porque João Batista também. Fez uma missão e cumpriu. Fez o trabalho dele de uma forma notável e, inclusive, teve o privilégio e a bênção de batizar um Messias. Mas se olhares do ponto de vista da prosperidade terrestre... Sim, obviamente, aí há uma diferença, não é? O outro foi governador, teve o maior império da época sob a sua orientação, e um morreu numa prisão como se fosse um criminoso, não é? Portanto, eu acho que a lição, quando fala aqui da situação do sucesso, e foi por aí que estávamos a começar, é para demonstrar que, e como vocês disseram bem, isto, o sucesso para mim pode ser determinada situação, para o Mané pode ser outra situação que para mim é irrelevante ou indiferente, e para ti, Pedro, outra. E isto vai-nos levar, porque a lição depois quer que nós nos foquemos na ideia do sucesso em relação, num contexto de mordomia e de finanças, e depois vai-nos levar para aquela questão que se calhar todos nós, quando começámos a namorar, também colocámos, que é o mais importante. O que é importante? Para mim, importante é uma determinada situação, para vocês dois, se calhar, outros aspectos são importantes. E porquê que eu falei da situação de namorar? Porque a lição, não sei se vocês repararam, começa a perguntar, antes do próprio casamento, ver o que é que a namorada... Então, mas o que é que fazes? O que é que queres fazer? Quais são os teus estudos? De onde é que vens? Para onde é que queres ir? Enfim, o que é importante para ti? Quais são os teus objetivos de vida? E é engraçado que a lição, quando começa com mordomia e finanças, a primeira questão que coloca é percebermos o que é importante. Então eu pergunto porquê é que é importante nós sabemos o que é importante? Porque podes te expressar com coisas que não são fundamentais, e aí lá está, pode haver diferentes interpretações do que é fundamental para cada um de nós. Mas para Deus há uma prioridade e para Deus existem prioridades claras que são pensadas para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, quer nesta terra, quer depois para a eternidade. E, portanto, depois compete-nos a nós aceitar a sabedoria de Deus e o amor de Deus para perceber essas prioridades ou não.
A lição depois também aflora um bocadinho mais à frente que as prioridades mudam em função da nossa idade, que nós vamos ter uma maturidade diferente para perceber se tu fores ver, desculpa interromper, se fores ver, até começa a falar que à medida que os jovens começam a amadurecer, já o tipo de questão e o tipo de preocupação e prioridades já começam a ser outras, não é? Maré, diz, tu tinhas... Bruno, eu ia só dizer, e chegar um bocadinho atrás, pegar naquilo que tu disseste, porque eu quando olhei para isto, esta lição de segunda-feira, disse assim, mas o que é que isto tem a ver com mordomia? O que é que isto tem a ver exatamente, sim. etc. Mas se começarmos a pensar bem, efetivamente, quando nós, e aqui alerta-nos para a importância e para a bênção que é de nós conseguirmos, se calhar enquanto jovens ainda, conseguir ter o conhecimento de Cristo e o conhecimento de que nos define, se calhar num momento mais cedo na nossa vida, esse rumo e saber o que é verdadeiramente importante, não é? E depois também é uma coisa curiosa, apesar de ser um tema que é sempre muito sensível e sempre muito, muito melindroso às vezes, a verdade é que quando dois jovens ou dois adultos, duas pessoas juntam a sua vida para fazer um agregado e uma vida em comum, não é? Terem um lar, terem uma família. Se os seus objetivos de vida são muito distintos uns do outro, se têm prioridades na vida muito diferentes, se têm objetivos na vida muito diferentes uns dos outros, esse casal vai passar por muitas dificuldades, porque efetivamente quando um puxa para um lado e outro puxa para o outro, porque um quer uma prioridade em primeiro lugar e põe um aspecto da sua vida ou da vida do casal e dizer, não, nós devemos ir por aqui, o que nos interessa é fazer isto, o que nos interessa é seguir este rumo. E o outro diz, não senhora, eu acho que é o sentido completamente ao contrário. Das duas, uma, ou vai havendo, como é normal, cedências de parte a parte, mas isso é sempre normal, mas se forem muito opostos, muito mais difícil. Será muito afastado. E isso a lição chama-nos a atenção para isso, porque quer em termos de futuro, quer em termos de objetivos, quer em termos de sucesso, o sucesso do casal também passa muito por ter, apesar das suas diferenças, cada pessoa é uma pessoa, não é? Apesar dos seus feitios, apesar os seus valores estarem assentes no mesmo sítio, as suas prioridades estarem assentes no mesmo sítio, porque se a minha prioridade, e agora estou a dar um exemplo, é o dinheiro e a prioridade da minha esposa não tem nada a ver com isso, ou se a minha prioridade é o reconhecimento pessoal e a da minha esposa nada tem a ver com isso, quer dizer, e é o outro completamente diferente, e se calhar vamos aqui andar às turras relativamente ao melhor caminho a seguir, à melhor educação que vamos dar aos nossos filhos, que queremos dar para os nossos filhos, às opções que nós temos de vida. E, efetivamente, eu acho que isso é importante todos retermos, que é a importância, claro, que nem todos têm a possibilidade, se calhar, no momento muito inicial da sua vida, de ter contacto com a mensagem, com o Evangelho, de se dizerem cristãos, mas a verdade é muito importante isso, porque eu não estou a dizer que que há impossíveis, mas eu estou a dizer que há muito mais dificuldades quando as pessoas não têm o seu... Claro, deixa-me só dizer que, independentemente de terem contacto com Cristo ou não, é sempre difícil. Porque um casal com prioridades distintas vai necessariamente ter fricções que seriam desnecessárias caso tivessem objetivos em comum, não é? Portanto, e isto depois leva-nos para o seguimento, que até na gestão dos recursos financeiros do casal, um vai querer investir numa coisa, outro vai querer poupar, um vai querer gastar, o outro não vai querer gastar, o outro vai querer guardar para o futuro. Portanto, isto não é só uma questão doutrinária. Obviamente que quando tu tens a questão, quando tu tens Cristo no cerne, uma série de outras coisas depois já quase que tudo encaixa, porque o entendimento que nós fazemos... Por isso é que a lição fala de Jacó também, não é? Exatamente. O entendimento que nós fazemos de uma série de matérias, por exemplo, o conceito de mordomia está na Bíblia. O conceito de servir, de subserviência e de serviço está bem explicado na Bíblia e do apoio de um ao outro. E há uma série de outros aspectos, até da gestão do tempo, a educação dos filhos. Há um template que é comum em várias áreas e que quando tu tens esse template como um manual de vida e os dois se identificam com esse manual de vida, fica tudo mais fácil. Mas deixa-me dizer-vos que isto, apesar de haver esse template, apesar de haver esse modelo onde ambos assentam a sua estrutura, não é?
há sempre aqui uma questão que é, até mesmo dentro de pessoas com os mesmos ideais, com os mesmos princípios, que é preciso ponderar e que às vezes não é tão romântica, não passa tanto pelo amor e pela paixão, que tem a ver, eu dou um exemplo muito concreto. Eu conheço uma situação em que um casal, em que uma das pessoas desse casal sempre quis ser pastor, sempre quis ter um papel ativo no Evangelho. E a outra pessoa nunca quis ter a vida que era a vida da mulher, do pastor ou do cônjuge do pastor. Ou seja, que acredito que não seja nada fácil. E sempre achou que não tinha vocação e que não era isso que queria. Ora, a história desenvolveu-se ao longo e depois ao início não foi pastor e depois acabou por ser. Mas o que eu estou a dizer é, vamos imaginar, quando eu penso juntar a minha vida a alguém e essa pessoa tem objetivos de vida que até podem assentar nos mesmos valores que o meu, mas tem objetivos de vida completamente diferentes. Se eu não me imagino a sair do meu país e se a outra pessoa ao sonho é ter um emprego que ande de país em país, de continente em continente, eu se calhar vou ter aí um problema muito grande. Ou eu vou abdicar, ou ele vai abdicar, e isto às vezes dá como se chama dizer, a geneira. Eu acho que isto é importante para a mensagem até hoje, que é o nosso sucesso também, os nossos objetivos de futuro assentam nos nossos valores, mas mesmo dentro dos nossos valores nós podemos ter ideais de vida muito diferentes, não é? Sim, e quando isso acontece no casal, é muito complicado. Quando um casal descobre, então, mas eu afinal não quero sair do país e o teu sonho sempre foi sair do país, como é que nós vamos fazer isto? Ou eu não saio, ou eu saio, ou tu não sais. Quer dizer, isto é uma dúvida que é sempre complicada e que a lição chama-nos muito a atenção, de que é, ok, ponderem muito bem, ponderem os valores, ponderem os vossos objetivos futuros, ponderem, claro que nós não temos uma vida delineada para todo o futuro, como é óbvio, mas temos objetivos de vida, temos... Mas existe algo que nós, e ao início nós conseguimos logo perceber e teres uma ideia daquilo que poderás, do que é que mais gostas, quais são os teus objetivos. A lição também fala da situação de estarmos nós dispostos a aceitar ou a ficar com a dívida do outro. Não sei se vocês repararam na situação que a lição refere, mas é interessante que essa mesma lição começa logo a mencionar Jacó, do facto de ter um compromisso espiritual e financeiro com Deus, e depois, aí sim, avança para as outras situações. E penso que foi o Pedro que disse há pouco, que quando nós estamos mais... com a nossa situação com Deus bem estabilizada, bem estabilizada, o resto pode se tornar mais fácil. Ainda assim, sabemos que podem haver divergências. E haver divergências, eu gostava de passar para outro tema que achei muito interessante, que é do trabalho. E a lição começou, quando estava a ler o início da lição de trabalho, e eu pensei, isto é que era. Porque começa, a não ser que tu sejas um daqueles que os teus pais tenham deixado uma herança ou um fundo, à partida vais precisar de trabalhar. Que é algo e durante 40 anos, mais ou menos, que a lição fala nisso. Mas o que eu achei mais interessante foi quando a lição diz o seguinte: se o Criador não quisesse que nós trabalhássemos, então, quando criou Adão, não lhe daria trabalho. O que é que vocês acharam desta parte da lição? Não, eu sou daquelas pessoas que às vezes gozam comigo e dizem, é mentira, estás a dizer isso. Eu sou daquelas pessoas que digo que mesmo que tivesse esse fundo, trabalhava. É uma grande diferença. Uma coisa é trabalhares por desporto ou trabalhares numa área ou numa coisa que tu gostas e que te dá prazer. E não me venham dizer que não, porque todas as pessoas têm qualquer coisa que se sentem felizes a fazer. Claro. Têm um dom, têm um talento que as puxa para isso. Até poderias chamar isso um hobby. Exato, é isso que eu ia dizer. Como não podem ganhar a vida a fazer aquilo, o tempo livre que têm é dedicado a fazer aquilo que gostam. Até pode ser no desporto, pode ser o que for, podiam ser em muitas áreas. E eu acho que, no meu caso, se não tivesse a mente ocupada, eu gosto de trabalhos oficinais e de me entreter em carpintaria, a soldar, a fazer coisas, porque a minha vida é muito estressante, então
quando estás ocupado a mexer com coisas, com as tuas mãos, com outras, a pensar, a fazer projeto, o desenho na tua cabeça, a idealizar a peça final ou aquilo que vais fazer, consegues desligar de tudo o resto. E essa é uma das razões, mas há outras pessoas que terão outras coisas que seriam felizes. Se eu, se calhar, tivesse que trabalhar todo o dia como soldador para pagar as contas de casa e com medo de não entregar o trabalho a tempo, porque depois não recebia a tempo e não sei o quê, se calhar não me estava a divertir e não teria prazer. Claro. Mas a verdade é que qualquer pessoa, o soldador terá o seu escape também e as suas coisas que... E a diferença foi precisamente essa, é que Adão, primeiro, provavelmente tinha uma terra fértil onde ele dava uma enxadada e saía dali uma árvore a dar fruto, e depois teve terra dura, com cardos e espinhos, e teve que arar e lavrar, e com o suor do rosto tirar o seu pão, e com calos e bolhas nas mãos e tudo. Essa é a grande diferença, mas eu acho que e mesmo o Espírito de Profecia diz que uma mente ociosa é a oficina do diabo. Exatamente. E eu sou daqueles que, se calhar, se tivesse a mente desocupada, facilmente iria perder-me com coisas estúpidas, neste caso ficar deprimido ou ansioso com o futuro, ou seja o que for. E, portanto, o facto da Bíblia nos dar esse princípio também, não só da mordomia, mas de te manteres ativo, de seres produtivo, estares produtivo no teu dia-a-dia. Eu acho que eu tenho inveja, volto a dizer, daquele pessoal, mas esses chegam a casa com dores nas costas, pronto, mas tenho inveja daquele pessoal que chega ao fim do dia e olha e disse, olha, eu levantei este muro, ou eu fiz este portão, ou eu fiz não sei o quê. Eu estou o dia todo em frente a um computador, termino o dia e sinto que não... Apesar de ter produzido, ter contribuído economicamente, não vejo um fruto do meu trabalho, do meu dia-a-dia. Acho que deve ser espetacular uma pessoa que faz isso. Há uma coisa interessante naquilo que tu estás a dizer, e eu sinto o mesmo, porque quase todas as pessoas têm uma profissão que não resulte num objeto final, físico, ou na construção de algo, tem um bocado essa sensação. E o que é que eu cheguei? Eu escrevi um monte de palavras, escrevi um monte de frases, escrevi um monte de e-mails, escrevi um monte de informações, fiz um numerinho de telefonemas, ok. Qual é o impacto real, não é? Quer dizer, nós sabemos que tem, sabemos que é produtivo. Mas não é palpável, se calhar. Não é palpável, não é? Não fiz um objeto, não contribuí para um processo de produção de algo diretamente, não é? E às vezes dá-nos isso. Mas eu queria só de chamar a lembrar uma coisa que eu acho interessante, que é, eu com esta lição, eu acho que ela aponta um bocadinho para aí. O problema não está diretamente relacionado com o trabalho. Não é o trabalho em si que é mau. Eu costumo dizer que as preocupações que advêm do trabalho, essas sim é que são más. Ou as relações, as preocupações, o problema de eu tenho que manter aquele objetivo, para manter o meu local de trabalho, para manter a minha coisa. Eu não posso falhar porque senão sou capaz de poder eventualmente vir a ser dispensado, despedido e tenho de sustentar a minha família. O que passa connosco não é tanto o trabalho, é os problemas, consequência. É a necessidade de manter aquele trabalho, a necessidade de ter resultados naquele trabalho para o poder manter e para poder ter neste caso, um rendimento que me permita fazer face às minhas necessidades diárias. Isso é que é a nossa preocupação. Porque se nós fôssemos para o trabalho e não nos impusessem metas, não nos dissessem não te preocupes que isto a empresa não vai nem para baixo, nem para cima, nem para o lado pelo teu trabalho, e eu não me preocupo com isto faz lá o que te diverte e não te preocupes com os resultados. Quer dizer, nós não tínhamos, se calhar, essa pressão, não é? Quer dizer, nem entendíamos aquilo como trabalho. E era um bocado assim que acontecia com Adão, acredito eu, porque Adão no Éden sabia que ele cuidava do jardim, mas não era por estar a cuidar muito bem ou muito mal ou assim que ele não iria ter o seu sustento. A partir do momento em que houve o pecado, o seu sustento, a sua alimentação, a sua vida passou a depender diretamente daquele seu trabalho, porque se ele não conseguia produzir, se aquilo por acaso vinha uma chuvada e acontecia e corria mal, ele não tinha como comer, não é? Comer, claro, era diferente. O Éden não, ele tinha essa rede de suporte que era em verdade, e por isso o Pedro dizia, e eu concordo com ele, que é, mesmo as pessoas que têm muito dinheiro, que têm uma rede de suporte, que não precisam trabalhar para ter o seu sustento, aí se calhar é que têm o verdadeiro gozo do trabalho, porque sabem que podem trabalhar à vontade, sem ter a preocupação de que... Era o que acontecia com Adão, não era? Adão, não é? Eu estava a dizer, era a mesma coisa dele ter muito dinheiro. Mas isto chega ao final do dia,
eu vou ter o de comer, de certeza. Exatamente. Vou ter problemas de saúde, não vou ter problemas, não vou ter preocupações. Claro. E outra questão que eu vos queria queria trazer aqui, que é muito simples, que nós muitas vezes pensamos, mas vocês já devem ter visto isso, que é pessoas que quando se reformam, têm ali um período, algumas delas têm um período que se vão muito abaixo, que se vão um bocado abaixo. Porquê? Porque têm muito tempo em mãos, começam a pensar nos problemas, muito tempo livre. E a verdade é mesmo essa, que é, o trabalho tem essa coisa de bom, que é, quando nós estamos a trabalhar, se estamos concentrados no trabalho, nós, bem ou mal, não estamos com a nossa mente dispersa, não estamos com a nossa mente ociosa e não estamos com a nossa mente... Pegando naquilo que tu estás a dizer, e nós temos mais ou menos 8, 9 minutos para concluirmos. Aquilo que vocês dois estavam a dizer da relação do trabalho que ocupa o nosso tempo e é uma grande vantagem, né? Para nós não estarmos ou deprimidos ou a pensar em outras coisas, também leva que vocês, se repararem, quando é que nós gastamos mais dinheiro? Quando é que nós consumimos mais? É quando quê? Quando estamos de férias, é quando não temos trabalho, é quando temos mais tempo livre, não é? E deixa-me só juntar uma coisa, e no meu caso específico, e falo por mim, às vezes tendo a fazer as piores escolhas financeiras quando estou mais deprimido e quando estou menos equilibrado, digamos Agora assim. Aqui para nós, que ninguém nos ouve, o que é que se dizia há uns tempos, quando as mulheres estavam deprimidas, o que é que elas gostavam de fazer? Ir às compras, comprar roupa, não é? Não são só elas, atenção. Neste caso, claro, estou a brincar. Pode elas eram se calhar com roupa e nós éramos para baixo de nacos, para as mídias loucura, aí gostava isto e não penso bem nas contas e digo, bora lá, e depois digo... Não, é verdade. É verdade que a parte psicológica influencia muito a parte financeira. Esse mecanismo tem a ver com a lição, julgo que é de terça ou de quarta-feira, que aborda um bocado a coisa de nós, os nossos anos de ouro, nós gastamos-los numa correria, na esperança depois de, numa idade mais madura, de virmos a usufruir de todo o nosso esforço. E é exatamente o mesmo erro. Nós trabalhamos para depois nos endividarmos naqueles meses de férias e pronto, agora vou, não me interessa, estou de férias e vou comprar e vou-me estragar. E um certo equilíbrio deveria de ser a vida de um cristão deveria de ser pontuada por um certo equilíbrio, perceber que a gestão do tempo de vida que nós temos não nos pertence na totalidade. Nós não estamos no controle de tudo o que se passa na nossa vida, nós não sabemos quantos anos vamos ter, com que qualidade vamos ter esses anos de vida, se vamos poder ter, de facto, depois a oportunidade de recuperar oportunidades perdidas, e quando digo isto, por exemplo, dar atenção aos nossos filhos para brincarmos com eles, darmos atenção ao nosso cônjuge, conversarmos, passearmos, estudar sobre, meditar e estudar a palavra de Deus, confraternizar com os nossos irmãos, dedicar tempo a ajudar socialmente. Há uma série de coisas que nós entramos ali a seguir aos 25, 30 anos e depois aquilo é sempre prega fundo até aos 50 e tal, e depois aí é que já não tenho vida para isto, já não estou para me chatear com isto, e começamos a reorganizar prioridades. Pelo menos eu acho que é assim, porque ainda estou muito longe dos 50. Mas é o que me dizem. Mas fala disto, dos anos remunerados, a lição fala-nos disto. Nós às vezes hipotecamos o presente em troca de um futuro que não temos ideia de como é que vai ser e que não nos pertence. Essa é que é a verdade. O único futuro que a gente temos garantido é a eternidade. E desde que aceitemos o sacrifício de Cristo e que tenhamos uma relação com Ele. Essa é a única promessa que temos como válida. O resto não nos pertence. Mas, Pedro, eu achei interessante nessa lição que fala dos anos remunerados, da intenção e do realçar o facto que o trabalho é algo que é uma bênção, não é? E que nós deveríamos passar isso para os nossos descendentes. De dizermos aos nossos entes queridos, nomeadamente os filhos ou quem for, que o trabalho é algo importante, que é uma bênção nós temos e que nós devemos ser íntegros no trabalho. E devemos de ensiná-los a participar. A ética do trabalho, e ensinar a participar. E porque, pegando um pouco na ética, porque nós sabemos que com a pressão
financeira, com a pressão da própria sociedade, por vezes é mais fácil nós não sermos tão éticos no trabalho. Mas o exemplo que depois nós vamos deixar, tanto para os nossos filhos como para os outros que estão lá, vai ser apontado contra nós ou a nosso favor, não é? E outra situação é, nós através do trabalho conseguimos também mostrar ao nosso agregado familiar e aos mais novos o valor das coisas e o valor do dinheiro, que por vezes está completamente desvirtuado. É tudo simples, é tudo fácil. Hoje em dia, e nós falamos, hoje em dia nós não aceitamos que um canal demore 1 segundo a mudar. Nós queremos tudo rápido. Quanto mais os miúdos mais novos. Eu quero isto, eu quero comprar isto, eu quero ter aquilo. E por vezes acho que falta na nossa sociedade, e aqui falando da nossa igreja, esta cultura de nós explicarmos que as coisas, para nós termos algo, precisamos trabalhar. E para trabalhar, isto depois custa dinheiro. E esse custar só advém através do próprio trabalho. Diz-me, Neto, tu ias dizer qualquer coisa? Não, estava-vos a ouvir e a questão aqui, e a lição desta semana também nos fala nisso, que é, se nós formos ver as personagens bíblicas, os homens de Deus, que estão patentes na Bíblia, nós encontramos muitos deles, a maioria, digamos quase, que ao trabalharem serem abençoados por Deus nesse próprio trabalho. E eles corresponderem com os valores de integridade, honestidade, não eram, e a importância de nós seguirmos esses exemplos. Uma das lições dá-nos o exemplo acho que é de Jacó e de José, novamente, quer dizer, eles foram largamente abençoados e os seus patrões reconheciam inclusivamente a importância de ter um homem temente a Deus a trabalhar para si. E efetivamente, e sentiam-se, até beneficiavam neste caso de terem um empregado, digamos, de terem um funcionário, de terem alguém a trabalhar para si que era ricamente abençoado por Deus, inclusivamente no seu trabalho. E isso eu acho que é muito importante para todos nós, que é termos essa noção de que a ética de trabalho de um cristão deve ser a coisa que mais o deve distinguir, porque não é a quantidade de trabalho, porque a quantidade de trabalho, basta nós não pormos o trabalho à frente, se calhar, de outras coisas, como a nossa família, como ao nosso Deus, se calhar não vamos dedicar tanto tempo. É natural, porque temos outras prioridades. Não estou a dizer que não dediquemos muito, mas há pessoas que vivem para o trabalho plenamente. Sim. Mas a nossa ética de trabalho, a nossa maneira de lidarmos com os nossos colegas, a nossa honestidade, a nossa sinceridade, o sermos verdadeiros, o sermos corretos, o procurarmos ser de bom trato, quer dizer, isso vai distinguir um cristão. E isso é importante para o sucesso também em termos laborais, em termos profissionais. Outra coisa que o Pedro estava a dizer, que eu acho que também é muito importante, que é, efetivamente, e a lição também chama a atenção para isso, que é hipotecarmos muitas vezes o nosso presente a pensar no nosso futuro, que, como se costuma dizer, e é a frase normal, o futuro a Deus pertence. E eu acho que tudo isto, e a Bíblia aponta-nos para isso, é tudo num equilíbrio, não é? É um equilíbrio de não sermos focados tão no futuro que abdiquemos do nosso presente e deixamos de vivemos só para tentar ter uma vida boa, uma vida economicamente, e depois, se calhar, não acontece-nos qualquer coisa, um problema, nunca havemos a viver, não é? E se calhar perdemos o tempo com os nossos familiares, com os filhos, com a mulher, com os pais, com com os amigos, porque estávamos tão obcecados com o objetivo de vida profissional, como também o contrário, não é? Que é não planear e também ficar aquém desse planeamento. Claro. E a lição desta semana volta a tocar nesse aspecto importante para todos os cristãos, que é, os cristãos devem ser pessoas que, em termos de financeiros, devem ser pessoas organizadas. Agora, sim. Pessoas organizadas não numa perspectiva de 8 ou 80, é uma perspectiva de nem 8, nem 80. Nem ser pensar e ser tipo patinhas, como se costuma dizer, não é? A um ponto de não viver o presente. E não viver, não é? O objetivo é o acumular, que não vivo, nem um objetivo de, eu não quero saber do futuro e um dia chego ao futuro e não tenho essa situação minimamente acalculada. Claro. E isso a questão, esse equilíbrio tem que haver entre o viver com medo do futuro, claro, e o viver sem futuro, sem pensar no futuro. E, portanto, há conselhos que na lição são básicos, tipo não gastar mais que o que ganhas. Até podemos começar por aí, Pedro. Já agora, o Mané disse o primeiro, que é organizar. Claro. O segundo, tu dizes bem, que é gastar menos do que o que ganha. Não é?
Que é básico, mas que infelizmente acontece com frequência. É básico, Claro. mas nem sempre acontece, não é? Mas sabe, vou-vos dizer, diz Mané, para depois eu dizer uma Não, coisa em era relação... só uma coisa simples, quer dizer, o gastar menos do que o que ganho, quer dizer, nós já falámos nisso em lições passadas, que é tão básico e é tão simples, mas estamos numa sociedade de consumo Parece que tão básico, parece tão simples, não é? É isso, mas não é. Eu no Mas outro não é. dia vou se calhar comprar uma máquina de lavar de 300 euros a pronto pagamento, que é para onde eu juntei dinheiro, e o senhor do lado do hipermercado ou da loja de eletrodomésticos diz: há aqui uma de 1000 que funciona sozinho e pode pagar isto em 100 vezes sem juros. E eu, se calhar, sou tentado a ir para aquela, hipotecando não o dinheiro que tenho, que era os 300 para aquela, mas a pensar: não, eu como estou a trabalhar, estou a receber, eu hei de pagar aquilo. Claro. É fácil gastar mais hoje em dia, com o Sim. imediatismo e com o que nós temos à disposição. Consumismo, É claro. fácil gastar mais do que aquilo que ganhamos. E- Vocês devem estar lembrados que antigamente quem queria comprar um carro, muitas vezes, ou outras coisas até, andava ali a juntar, ou uma televisão, durante não sei quantos anos, de parte para ter isso, não é? Nós já estamos depois da hora, mas deixa-me Pois já. só dizer Diz, isto. diz. Antigamente, quando não se pagava uma dívida, éramos escravos durante 25 anos no povo de Israel. E o diabo é muito inteligente e arranja-nos dívidas para nós ficarmos escravos das mesmas, e temos que ser inteligentes. Há algumas dívidas que nós assumimos que temos, como, por exemplo, um teto para nós e para a nossa família, Claro. mas há outras que são absolutamente dispensáveis e acessórias, e que nós vamos por simples impulso ao consumismo, e que depois nos Desenredados. põem-nos em stress familiar, em stress matrimonial, destroem Trazem lares, consequências destroem gravíssimas. relacionamentos. E era uma chamada importante terminarmos a lição com esta lição também, porque tem a ver com tudo o resto, não é? E acho que sim. E para além disso, só acrescentar aqui uma parte, que um dos aspectos é evitar a dívida, como estavas a dizer e bem, e há aqui outro aspecto que também parece fácil, mas que por vezes pode ser complicado, porque quando não há muito, torna-se complicado, que é o aspecto de sermos sempre fiéis a Deus financeiramente. Esse ponto também foi o que mais me chamou a atenção. O ponto seja, nenhuma família pode dar-se ao luxo de viver Sem a bênção de Deus, sem a não é? bênção de Deus. Efetivamente. São 7, o tempo já não nos permite, mas nós convidamos todos os que estão a assistir que vejam realmente esta lição de quinta. Eu acho que a lição de quinta-feira dava para ser a lição dos 6 dias, 7 dias. Tinha tempo Estes conselhos dava para ser um cada dia. Um cada dia. Eu São acho que simultaneamente simples, mas não deixam de ser verdadeiros pela sua simplicidade. Parece dizer, isto é básico, mas temos que priorizar verdadeiramente, não é? E só uma à parte, e depois eu passo a palavra para vocês concluírem. Mané, quando estavas a falar do básico, do gasto menos do que ganha, que parece tão simples, mas há um pequeno pormenor, que é quem não faz contas não se governa. E se nós formos a ver, se calhar a maior parte das pessoas não faz contas daquilo que gasta, daquilo que ganha sabe porque entra na conta, mas daquilo que gasta não sabe. E vou-vos dar um exemplo. Uma vez até disse isto ao meu filho mais velho. Fui pôr combustível e gastei 60 ou 70 euros, ou 80, não sei, já não. E eu disse assim, olha, se calhar aquilo que eu ganhei hoje, já gastei aqui na área de serviço. Já não posso fazer mais nada hoje. Ou seja, para percebermos um pouco, se eu agora for comer qualquer coisa, já estou em déficit, já estou a perder dinheiro. Pronto, isto são alerta que são conceitos tão simples, mas que parecem fáceis, mas carecem de muita compromisso com Deus. E tu sabes muito mais disso do que eu, mas efetivamente até essa parte que aqui continua a falar nisto, que é o organizar como primeiro ponto, não é? Eu não devo gastar por impulso, eu devo saber o que é que eu vou gastar, em quê, como, quando e onde, não é? Se eu chegar ali e vou gastar, quanto é que é? Nem pensei qual é o meu orçamento para aquele produto ou para aquela coisa, e estou a gastar simplesmente. Eu não sei se vou ter a menos no outro lado, ou seja, se eu tiver o meu orçamento bem definido, não é? Eu basicamente sei os meus limites, sei onde é que eu posso passar, sei onde é que não posso passar e sei o que é que posso gastar. Tens mais conhecimento, estás mais organizado. E isso às vezes é tão simples, mas a verdade é que existem N aplicações, existem N folhas, existem N, mas se não tivermos esse hábito,
Então o que é que acontece? Olha, gastei por impulso, se calhar era para gastar no supermercado 50, gastei 150 e não percebi porquê. Depois vem as Está consequências. metade daquilo que queria trazer, porque não me organizei no que é que precisava para aquela semana, ou para aquele mês, ou para o que é que seja. Claro. Pode-nos acontecer a todos, mas é importante isso, não é? Pedro, para concluir. Não, vocês já disseram tudo, não nos vamos alongar muito mais, para facilitar também a vida ao Departamento de Multimédia na edição. Só dizer que é sempre extraordinário perceber que a Bíblia tem conselhos práticos que são tão atuais já há 2000 anos como são agora. É impressionante. E que Deus, na sua sabedoria, nos dá conselhos e que nós devíamos de ouvi-los, e que na prática tem tudo a ver com disciplina. Voltamos a ver, a disciplina é a todos os níveis, é na alimentação, é na gestão das finanças, é tudo mais, e que só com a ajuda de Deus é que se consegue essa disciplina. Amém. Chegamos ao fim das nossas palavras cruzadas. Hoje um bocadinho, estendemos um pouco mais, mas o tema também era propício a isso. Vamos nos despedir. Vocês dois marcam o encontro para a próxima, e é sempre um prazer nós podermos estar aqui, desejando que todos possam acompanhar as palavras cruzadas através do nosso canal do YouTube. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.